alunos, mais uma vez aqui com vocês, professor André Luiz, aqui fazendo esta força de motivação, trazendo uma palavra para vocês dentro da filosofia. Bom, é uma área que a gente aproveita muito, vocês vão aproveitar, claro, aproveitar demais, vocês aproveitam, então vem comigo aqui, segue as dicas da filosofia, os nossos temas que são tão legais, que podem, na verdade, perpassar, né, por todas as disciplinas que vocês têm. Então, se você vai fazer uma redação, se você vai fazer até um cálculo matemático, olha, a lógica ajuda pra caramba nisso, hein? A lógica também ajuda você dentro do raciocínio, na geografia, na história. Na verdade, a filosofia, ela pode servir para você para muita coisa, tá? Então eu te convido a me acompanhar, faço aí esse apelo que tu esteja comigo, mas te concentra, pega o teu material. Nós temos temas que são complexos, que têm conceitos, que você precisa anotar, meditar sobre isso e ter uma certa, claro, compreensão. Para isso, assim, evita a tua dispersão. Bota teu material, te ajeita na cadeira, viu? Te mantém aí adequado para os nossos propósitos, correto? E o nosso tema hoje, como eu falei para vocês, claro, alguns temas eles são delicados. Hoje o nosso tema é extremamente delicado. Porque nas éticas normativas, tá, nós temos aulas sobre as teorias normativas. Essas teorias normativas, elas são teorias éticas, as famosas éticas normativas, sabe? Então, olha aqui, ó. E quando a gente fala em ética, vocês já sabem que nós temos um pano para manga imenso. Porque muitos aí colocam a todos os ventos da humanidade que o mundo, que o Brasil, que a política, que o ser humano tem um problema ético. Então, veja só, quando você vai estudar as famosas éticas, tá? Ou tanto faz essas éticas das virtudes, ok? Ou estas éticas na deontologia, por exemplo, ou em outras nuances dela, esse estudo, portanto, se torna um imperativo, uma ordem, tá? Algo no ramo da necessidade. E aí, como a gente vai estudar deontologia, é no ramo do dever, tá? Que é bem importante para a gente estabelecer isso. Como o nosso alvo é a deontologia, vamos aqui construí-la, pegar as suas bases, obviamente. Nós não vamos aprofundar tanto, porque este não é o nosso necessário objetivo. Nós temos aqui a educação básica, nós temos de fornecer a vocês o começo, os elementos que a priori vocês vão precisar. E falar em a priori, Kant é um dos grandes teóricos da famosa deontologia ou ética do dever. Então, a deontologia ela é bem conhecida como a ética do dever, certo? Ela é pautada no dever, portanto, certo? Ela traz aquele jargão da obrigação, é isso? Então, se você fala no dever, você está no âmbito do imperativo. Professor, por que o imperativo? Por que quando eu abro, geralmente, um livro que fala sobre deontologia, vem essa palavra tanto, imperativo? Porque é uma ordem. E como ordem, eu não posso me esquivar a ela, eu tenho de cumpri-la. Tá? Então, se eu falo, por exemplo, que está no âmbito do imperativo, funciona como ordem. Se funciona como ordem, eu preciso persegui-la, eu preciso cumpri-la, eu preciso obedecer. Certo? Mas assim, eu tenho também no âmbito da necessidade, ela é necessária. Ela traz, tá, dentro de si o âmbito da necessidade. Eu preciso, tá? Eu não posso viver sem. Ela é uma condição básica para a minha convivência com os meus pares, com a vida na cidade, com a minha relação até com os outros seres vivos que não são nem os seres humanos em si, mas nós temos todos aí os elementos da biologia, né? Plantas, animais. Esse meu trato com esses elementos também são fundamentais, tá? Então eu tenho o imperativo, eu tenho a necessidade, certo? Eles estão trazendo para a gente a possibilidade de você entender
que eu preciso ter dentro de mim tal constituição, conceito ou até mesmo forma de encarar o comportamento humano, que é a ética dentro da deontologia, ok? Veja só, este dever, tá? Ele precisa estar dentro do ser humano. Olha aqui, dentro do ser humano. Eu preciso interiorizá-lo, para que assim eu possa fazer por mim mesmo, tendo como a minha liberdade, certo? O alvo que é o meu dever. E aí nasce algo bem interessante a partir disto. A liberdade se instaura porque este dever, ele está dentro de mim, ele é descoberto por mim, dentro de mim, a partir de mim mesmo, então ele me instaura enquanto universo de liberdade, ok? E aí a gente faz essa diferenciação, principalmente, muitos autores na filosofia gostam de separar liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Libertinagem, você vai fazer aquilo que acha que deve, tudo que dá na cabeça, perseguir aqueles desejos que tem, mas a liberdade não. A liberdade ela vem com o dever também. A liberdade ela vem a partir do momento que você sabe que existem coisas que você precisa fazer e que dentro de si você descobre que é necessário, é imperativo que se faça. Tá? Então este universo também é o universo da liberdade. Este universo traz a você a condição de estabelecer, de descobrir, de a partir de si mesmo gerar aquela ação em que vai ser moralmente aprazível ao bem e não só ao seu bem, ao bem de todos. Perfeito? É por isso que a gente conhece muito a deontologia dentro da teoria kantiana. Então, olha aqui, olha, Kant sempre é o autor que é tratado dentro destas considerações da deontologia. Kant, com a sua ética do dever, com a sua deontologia, Kant constrói uma proposta ética, olha, ele vem com a sua proposta ética, ok? A partir do dever, claro, uma deontologia, então, certo? E este dever, tá? Ele tem alguns elementos característicos que constituem e que fazem com que o indivíduo descubra este dever a partir de si mesmo e dentro de si mesmo, ok? Bom, este indivíduo embutido do dever, ele está utilizando a sua liberdade. Então, é no exercício da liberdade que eu encontro aquilo que eu devo fazer, ok? E isso me leva ao que o nosso querido amigo Kant chama de maioridade. E aí você que faz o terceiro ano, você que visa o vestibular, você que está se preparando desde o primeiro ano para o vestibular, já fica essa dica aqui muito importante. O termo maioridade, que está numa carta famosa kantiana chamada Carta ao Esclarecimento. O esclarecimento é a face do iluminismo na Alemanha, onde Kant, através da racionalidade, do apelo que ele faz à razão, da crítica também a esta razão, do fato dele colocar esta razão no tribunal para depurá-la e saber o que ela pode ou não pode conhecer, mas utilizando-se desta razão, tá? Você ser capaz de livremente encontrar o seu dever, e é isto que vai levar você à consciência, à maturidade, à maioridade. E aí Kant nos diz que a menoridade é justamente o processo inverso, onde você recusa, abdica, decide não fazer tal empreendimento. Isso é muito importante, é muito abordado em provas de vestibular, tem muitos livros, vem provas aí da própria escola e nós temos concursos também que abordam isso aqui e de forma em geral nós vamos encontrar sempre.
tá? Então, Kant, com a sua proposta deontológica, com a sua ética do dever, tá? A partir da liberdade, certo? Este dever sendo descoberto, levando o ser humano à maioridade. E a partir disso, nós temos algumas características básicas, então, que constituem, certo? Esta ética do dever em Kant. Ok? Olha só. Ela tem a racionalidade. Eu preciso, então, da racionalidade como elemento fundamental. Então, a deontologia, a kantiana, usa a racionalidade, que é um elemento associado principalmente ao movimento iluminista. Certo? E dentro deste movimento iluminista, que fique bem claro, chamado na Alemanha de esclarecimento, que seria a espécie de tradução do iluminismo dentro da Alemanha. Ok? Mas nós temos também outra característica básica, né? Geralmente nós temos a formalidade sendo citada em vários livros. Então ela tem recomendações, né? Ela não tem regras em si, mas ela traz recomendações. Dentro da concepção kantiana, as recomendações são estruturas básicas, né, da sua proposta de ética do dever. Então, se você é capaz de descobrir dentro de si a própria lei moral, se você, através da sua forma de inquirir a si mesmo, de racionalmente buscar aquilo que você precisa achar como regra moral, se você é capaz de fazer isto, você vai perceber que as regras que estão fora de você não são necessárias. O seu próprio movimento, a sua própria capacidade intelectiva vai gerar a lei moral, ok? E aí nasce uma outra possibilidade, vem uma outra característica que é fundamental nesse universo deontológico, desta ética do dever em Kant, que é a autonomia. Olha só. Se eu sou capaz de, através da minha racionalidade, descobrir pela minha liberdade o dever dentro de mim, fazer por si, certo? Por si mesmo, descobrir a partir de si, dentro de si. Isso me constitui uma autonomia. Eu vou, na verdade, utilizando as minhas próprias capacidades, descobrir aquilo que devo fazer. Eu não preciso de nenhum livro fora de mim para isto. Eu não preciso de ninguém para me dizer o que devo fazer. Eu posso, a partir de mim mesmo, descobrir. Basta eu usar aquilo que nós temos de grande diferencial em relação à humanidade, à minha capacidade de ser, à minha ontologia, à minha essência, que é a reflexão filosófica, a partir da racionalidade, de dar sentido àquilo que eu faço e pensar sobre aquilo que faço. Ok? E isso é um movimento de autonomia. Tá? Você, de forma autônoma, chega até isto. E aí, isto então, se é possível com que todos façam, traz um novo momento, uma nova característica. Porque veja só, todos nós, né, somos dotados de racionalidade. Se todos nós somos dotados de racionalidade, queridos, todos nós podemos fazer o mesmo movimento. Todos nós podemos buscar dentro de nós isso, de forma autônoma, livre, encontrar o nosso dever, através das nossas grandes recomendações que serão geradas por este processo de busca. E aí, se todos podem fazer, me leva a crer, então, que isto será universal. Então, aparece também a universalidade. A universalidade como fundamento deste processo. Olha, todos podem. Se todos podem, todos devem buscar. Todos devem achar. Eu não posso nem me recusar a fazer isto.
eu preciso entrar dentro desta reflexão, eu preciso tomar este presente que me é dado, dentro das minhas capacidades normais, perfeitas, de refletir sobre o que eu faço, o meu conhecimento, o que eu sou, de onde vim, para onde vou. Tá? E as outras questões que vocês queiram suscitar. Tá? Quando a gente coloca para vocês, por exemplo, quando Kant assevera dentro da sua obra, quando este autor traz dentro dos seus escritos, quer seja na crítica da razão prática, quer seja na metafísica dos costumes, quer seja até mesmo na crítica da razão pura, a possibilidade de eu criar o conhecimento de forma autônoma, livre, dentro de mim mesmo, todos podem fazer. Então, todos precisam fazer, todos devem executar. Tá? Aí, veja só, colocado para a gente uma condição importante da própria vida humana, que é este elaborar, que é este procurar, que é esta busca por estes elementos que estão aqui dentro e que vão ser trazidos por esta capacidade que temos, tá? De gerar o nosso dever a partir da nossa liberdade dentro de nós mesmos, ok? Então, veja só, nós temos a racionalidade, nós temos a formalidade, nós temos a autonomia e nós temos a universalidade. Se é universal, se é autônomo, se é formal, se é racional, então é um imperativo. Então, veja só. Funciona, então, como imperativo? Funciona como uma ordem, como está ali, ó. Certo? Olha só. Funciona como algo realmente necessário. Chegamos, então, à expressão do imperativo como algo, claro, o dever como algo imperativo, o dever como algo necessário, tá? A partir destes outros elementos. Ok? Eu preciso, então, tomar isto como algo sem o qual eu não possa viver. Eu tenho de constituir, eu tenho de construir. Eu preciso ter isto dentro de mim. Ok? E para fundamentar isso, ele gera vários imperativos, tá? Mas o nosso amigo autor, o nosso Kant, elege um como imperativo categórico. Nós já temos aqui até referências em aulas sobre ele, o famoso imperativo categórico. Por que ele é categórico também, professor? Porque ele deve ser utilizado de qualquer maneira, deve-se chegar a ele. Ele precisa ser o nosso alvo. Ele é algo também na ordem da necessidade. Ok? E neste imperativo categórico, nós vamos ter a recomendação, age de tal forma que a tua lei sirva para todos. Olha. Então, nós temos aqui uma condição básica, tá, dentro desta ética do dever. Tá? Quando você pega essa expressão, você percebe que ela é embutida da racionalidade. Tá? Eu preciso questionar, refletir sobre a minha ação, age de tal forma. Quando ele fala age de tal forma, ele já vai dizer que você vai refletir sobre esta ação, porque você vai ter de pensar sobre o que você pode fazer. É uma recomendação, não é uma lei. Ele não está dizendo que você vai fazer o que não vai, ele só está dizendo, olha, cuidado, faça de tal maneira. Ó. É autônomo porque vai ser a descoberta dentro de si, esta proposição que está sendo colocada ali. É universal porque é para todos e é imperativo porque vem em tom de necessário, de ordem, do qual nós não podemos nos esquivar. Tá? Então, buscar aquilo que todos podem fazer pode ser uma grande saída para que possamos descobrir aquilo que nós também podemos fazer. Tá? A deontologia é uma das grandes éticas hoje estudadas. Tá?
Mas vamos deixar por aqui, vamos continuar em outra oportunidade. Quero deixar aqui meu forte abraço a vocês, que Deus abençoe a vocês, tenha misericórdia de nós bastante. Um beijo do professor André. Fique em casa, fique estudando, mas fique conosco.